José Mário, fala um pouquinho pra gente sobre o Karatê. Bem, o Karaté que eu represento no Brasil é um Karaté tradicional da ilha de Okinawa. Não é um Karaté esportivo, né? É um Karaté das origens, conforme ele nasceu, que foi com o propósito da defesa pessoal e também uma parte mais espiritual. Quando eu falo espiritual, não religiosa, não é? Mas espiritual de autoconhecimento do ser humano, não é? Tem um pouco esta vertente. Este é o Karaté que realmente que eu represento aqui no Brasil e depois do Sensei Ângelo ter buscado, no fundo, essa vertente do Karaté original, ele me encontrou nas redes sociais e aconteceu que desta minha visita aqui a Carmo e foi isso que eu vim cá fazer. E fica o convite também para quem gostar de praticar o Karatê. Sim, com certeza, as novas pessoas que quiserem. Ainda hoje nós falámos com outras pessoas, inclusive na rádio também, na comunicação social, e eu falava acerca disso, não é? Realmente é um karaté tradicional, ao contrário do karaté esportivo, ele não tem só essa limitação de idade, não é? No karaté esportivo nós realmente temos um limite para o nosso corpo aguentar essa parte esportiva, mas no karaté tradicional já é diferente, não é? Um karaté para todas as idades, inclusive para começar até não só com criança, mas já em idade avançada, porque é um karaté que realmente muito virado para a questão da saúde, além da defesa pessoal, é também essa questão de uma vida saudável, não é? Esse é o objetivo. Ângelo, evento importante para os alunos de Karatê de Carmo do Rio Claro. Com certeza, de suma importância, né? O Sensei José Mário, graduado do 5º Dan, Karatê tradicional de Okinawa, e veio aqui ministrar um treino de Karatê tradicional, um Karatê diferenciado, bem escasso no país, para não falar quase não existe aqui. Ele representa aí o GKF, né? Representa o Karatê-Do de Okinawa, ele quem preside aqui no Brasil, e veio aqui ministrar esse seminário importantíssimo para Carmo do Rio Claro e região, porque é um patrimônio cultural de Okinawa, karatê totalmente original, que de lá surgiu as vertentes dos outros karatês esportivos do Japão e etc. Ângelo, fica convite também para quem quiser praticar o Karatê. Sim, é o karatê, né? É uma arte marcial de autodefesa, importantíssima. Pai e mãe que pensa que o filho vai vir aqui virar um brigão, pelo contrário, o filho vai desenvolver autocontrole, aumentar a autoestima. A criança que é muito acelerada vai ficar mais controlada, vai ficar mais... O tímido desinibe, né? E o que é muito descontraído vai chegar no equilíbrio. A gente dispõe aqui não só do Karatê-Do, que é uma arte marcial tradicional de autodefesa, mas a gente dispõe também de Jiu-Jitsu, boxe, MMA e Muay Thai. Tá bom? Fica aberto o convite, quem quiser vir treinar com a gente. Tem treino todo dia de todas essas modalidades. Tá joia? Agradeço desde já a TV Onda Sul ter vindo aqui, cobrir o evento e agradecer a Deus também, que sem ele nada disso seria possível. Muito obrigado.
Rio.